Muito bem, pessoal, então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês regulação de tensão com transistores, tá? Só falando, repassando alguma coisinha sobre transistores rapidamente. Transistores, existem vários tipos, mas basicamente os mais utilizados são os bipolares e os FETs, né? Normalmente para se utilizar na regulação de tensão, como é o nosso caso, se utiliza mais os bipolares. E aí, entre os bipolares, você tem NPN e PNP. Nesse caso, eu estou mostrando esse circuito aqui para vocês, que é um regulador série com transistor que utiliza um NPN, certo? Nesse caso, eu estou utilizando aqui um MJE 13009, que é um transistor para 12 amperes, mas também tem o MJE 13007 para 8 amperes, e você pode utilizar também um tipo 41C para 6 amperes. E também você poderia até utilizar um transistor menor do tipo BD139, tá? O BD139 você poderia utilizar também, só que o BD139 é somente para 1,5 ampere, mas pode ser utilizado também da mesma forma, obedecendo eventualmente a pinagem, tá certo, pessoal? Então aqui eu gostaria de fazer assim, falar alguma coisa rapidamente, um breve resumo aqui sobre transistores, beleza? Principalmente transistores bipolares, que é o que nós estamos tratando aqui. Não vou tratar muito aqui sobre transistor, porque já existe aí uma farta documentação aí na internet, muitos vídeos no YouTube falando a respeito de transistores e o funcionamento. Então, eu vou fazer um resumo muito importante que eu tenho sempre em mente, assim, esse resumo, que é o seguinte: transistores, ele serve principalmente para duas coisas: para amplificar e para chavear, tá? Algumas pessoas até dizem que transistor tem uma terceira utilização, que é oscilar, mas eu prefiro ficar com a maioria dos livros que dizem que transistor serve principalmente para amplificar e chavear. Considerando que um oscilador nada mais é do que um amplificador que tem a sua entrada realimentada na maioria das vezes, tá? Não vou discutir muito a esse respeito, que não é o objetivo aqui. E aí, quando você olha um transistor bipolar, principalmente, você precisa conhecer essas curvas, esse conjunto de curvas aqui que você está vendo. Nesse conjunto de curvas, existem áreas, regiões aí dessas curvas que são muito importantes para a gente entender. A primeira região que eu gostaria de destacar para vocês é uma região muito importante, mas ela é utilizada principalmente para amplificação, que é essa região aqui, ó, do centro, que são a região das curvas, que é chamada de região linear. Se coloca o transistor para funcionar nessa região, para ele amplificar principalmente. E também, no nosso caso, ele também vai regular a tensão para nós, tá? E também, nesse mesmo gráfico, existem duas outras regiões muito importantes, que são as regiões de corte e saturação. Quando o transistor está em corte, significa que ele é uma chave aberta, e quando ele está saturado, significa que ele é uma chave fechada. Então, veja você que é muito importante aqui você entender que ele serve para amplificação ou serve então para chaveamento. Se ele chavear, ele vai trabalhar nas regiões de corte e saturação. Se ele estiver amplificando, ele vai trabalhar na região linear. Dito isso, nós precisamos entender então que nós vamos fazer o transistor funcionar nessa região linear para ele fazer a regulagem da tensão para a gente aí, tá?
Agora, quando ele funciona nessa região, pessoal, é importante dizer para vocês que quando um transistor funciona na região linear, ele funciona, tem as características até de uma resistência elétrica com respeito à dissipação de calor, por exemplo. Quando ele está no corte ou na saturação, ele não esquenta tanto, tá? Principalmente quando ele está conduzindo em saturação, ele não esquenta muito, mas quando você coloca ele na região linear, para funcionar na região linear, ele vai esquentar bastante, tá? E aí nós vamos precisar até de dissipador de calor aí, tá? Então é o seguinte, nós vamos colocar esse transistor ali, tá certo? Nesse ponto aqui, deixa eu mostrar para vocês, aqui desse transistor eu tenho a base, no meio aqui o coletor e aqui o emissor. E eu vou colocar conforme eu estou mostrando aí no esquema para vocês, tá certo? Vou colocar aqui, ó, dessa forma. E aqui, deixa eu colocar assim para vocês verem aí o transistor. Então, reparem bem aqui, ó, que eu estou trazendo energia passando aqui pelo resistor. Do resistor vai para a base, que é também o catodo desse Zener aqui, e o anodo do Zener aqui, ó, ao negativo aqui, tá? O coletor do transistor já está conectado à tensão, ao VCC, e o emissor aqui, ó, nesse caso, ele é saída, tá? Saída aqui que está sendo indicada pelo voltímetro aqui. Eu coloquei esse aparelho agora, esse medidor, para que a gente possa ter uma medição aí de corrente também na saída aí, tá? Então a gente vai ver a tensão aqui em cima e vai ver a corrente também. Então eu vou ligar aqui a fonte e nós vamos ter aqui. Eu coloquei um Zener de 12 volts aqui, pessoal. E ele está mostrando aqui 11.4, 11.5. Por quê? Porque acontece que quando essa tensão passa pelo transistor, ela vai perder 0,6. Então o diodo é de 12, mas como passa pelo transistor, né? Então ele vai perder um pouquinho aqui, tá? Vai perder um pouquinho aqui, esse 0,6, mais ou menos aqui, ele vai perder na saída. Então você tem que contar com isso. Um recurso para isso, para você contornar isso, seria colocar junto com esse Zener aqui, ó, por um diodo, certo? Vou colocar um diodo aqui, ó, e aí vocês vão ver a diferença aqui. Então, vejam que agora eu ganhei de novo meu 0,6, certo? Que estava faltando aqui, ó. Então, dessa forma, esse é um recurso da eletrônica aí para você utilizar, tá? Muito bem. Então, eu já tenho montado aqui o meu regulador série, e agora eu vou colocar uma carga na saída, que esse ponto aqui. Eu não posso deixar ligado muito tempo, porque, pessoal, o transistor está sem dissipador, tá? Transistor sem dissipador. E aqui você já vê que caiu um pouquinho a tensão, mas eu já tenho uma corrente aqui, ó, de 140 miliamperes já circulando. Eu vou tirar a carga, porque o transistor deve estar aquecendo um pouquinho. Para a gente fazer testes maiores, eu vou substituir e vou colocar um dissipador nesse transistor, tá? Vou tirar esse aqui e vou colocar esse aqui já com dissipador, tá? Então, nós podemos colocar ele aqui. E aqui podemos ligar de novo. E agora, com o dissipador, eu posso colocar de volta a carga e não tem nenhum problema aqui, ó. Coloquei um resistor aqui, ó, de 100 ohm, tá? Então, vejam aqui, ó, que 12 volts dividido por 100
está em torno aí de, deveria ser 120 miliamperes, né? Nós temos aí 140, devido aí a algumas variações aí, tá? Ou seja, ou no transistor ou no próprio resistor. Eu posso colocar outra carga também, vai dar uma pequena forçada a mais no sistema, e eu vou ter uma corrente maior, tá? E aqui já dá para ver que o transistor está esquentando bem, tá? Já tem um pouquinho de temperatura aqui, ó, no resistor. No Zener ainda não, tá? O Zener está trabalhando bem, mas esses resistores aqui já estão bem quentes já, tá? Com essa corrente que está passando aqui.